suas lindas e seus lindos do meu canal Povo Maravilhoso, tudo bem com vocês? Hoje eu vou sair um pouco da minha bolha que eu falo dos assuntos que eu sempre trago aqui no canal, que geralmente são relacionados à maquiagem, à roupa, sobre acessórios, vlog, até tem um vídeo aí, cabelo, né? Cabelo é o que mais tem vídeo aí. Lembrando que eu ainda tô seguindo aquilo que eu me propus a fazer nesse canal. Desde o primeiro vídeo eu falei que esse canal seria de assuntos variados. Então eu tô seguindo isso e eu quero contar algo particular, sem estar ferindo ninguém. Então eu tô contando a minha experiência. Então a minha experiência, ela é inquestionável. É o que eu vivi. E no contexto que a gente tá, com as coisas que estão acontecendo, né? Cada vez mais as pessoas têm falado da volta de Jesus. E a gente sabe que vai acontecer. Quando? A gente não sabe, mas que ela vai acontecer, vai. Ah, eu duvido, eu não acredito. Tudo bem, ok. Pensa o que você quiser, mas isso vai acontecer. Então vamos pra vinheta, que já já eu continuo essa história. Então hoje eu vou contar pra vocês o meu processo de conversão, né? Hoje não, já há alguns anos, eu sou evangélica. Então o que eu tenho pra falar aqui vai muito além da questão da religião em si. Como eu era, algumas coisas que mudaram após este dia maravilhoso que aconteceu na minha vida. Não só esse dia, quanto vários outros dias que vieram a seguir. Eu preciso contar pra vocês um pouco de quem eu era, pra depois contar como que foi, o que aconteceu nesse dia que eu me converti. O contexto que eu nasci, as pessoas ali da minha família, os meus pais, pertencem à religião católica, então desde criança eu ia com eles na igreja católica. Não vou dizer que eram super praticantes, porque é o meu ponto de vista hoje, não eram, né? A minha mãe, principalmente, era muito menos que o meu pai. O meu pai tocava na igreja, então ele já tinha uma participação maior de estar ali nas missas, participando, tocando. Os meus pais nunca sentaram comigo para poder conversar sobre religião, me explicar coisas, saber como é que funcionava a minha mente com relação a alguns assuntos. Eles nunca fizeram isso comigo, ou se fizeram, eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, porque eu não tenho a menor lembrança disso. E com relação a vários outros assuntos também, eles nunca chegaram para conversar comigo dentro do lado religioso. Eu acho, hoje em dia, isso extremamente importante, você mostrar para o seu filho, ligar-lhe o seu filho, se você acredita em Deus, você está ensinando seu filho a ter uma comunhão maior com Deus. E isso se dá conversando, gente. Tem coisas que não adianta você querer que o pastor faça. Dentro da sua casa, você precisa conversar com o seu filho. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu tinha, na verdade, 8 para quase 9 anos de idade, meus pais se separaram. Então, minha mãe, ela já não era mesmo de ir na igreja, nem missa, nem nada. Ela ia muito raramente, pouco mesmo. Então, quando ela ia, às vezes eu ia com ela, que era muito raro. Quando eu estava na cidade do meu pai, eu já costumava a ir mais. Com aquele pensamento de estar buscando a Deus ali e tudo. Não, eu achava que eu devia ir. Gente, eu tô falando de mim, tá? Sem mimimi nos comentários, por favor. Então, eu tô falando de mim. Eu achava que eu devia ir. Eu ia com os meus colegas adolescentes pra fazer alguma coisa, entendeu? No domingo ali. Mas não era que eu tava sedenta ali por pouco mais de Deus, por aprender mais. Eu ia e voltava do mesmo jeito pra casa, não tinha diferença. Eu tava ali, eu tinha aquela reverência que a gente aprende ali, né? Ah, eu tô na casa de Deus, então eu não vou ficar batendo papo, não vou fazer coisas que eu acho que não convém, mas eu não tinha no meu coração aquela reverência da onde eu realmente estava. Então, quando chegou essa fase, assim, de eu estar mais velha, já não era tão adolescente mais, eu tava mais pra adulta mesmo, eu tinha vários questionamentos. O que é certo, o que não é, se existe vida após a morte. Eu não sabia direito em que acreditar. Eu debochava de muitas coisas. Eu preciso comentar uma coisa aqui que acontecia assim algumas vezes. Eu debochava muito das pessoas evangélicas. Pela altura que falam na igreja quando vão orar, pelo jeito, né, por não poder colocar isso, não poder colocar aquilo, porque eu me converti há muitos anos atrás. Então, o crente que eu conhecia, o crente que eu bati o olho, identificava como crente, os poucos que eu conhecia, eram aquelas mulheres de saia longa, de cabelo comprido. Então, os que eu conhecia, eles eram todos esse estereótipo. Eles se vestiam dessa forma. Debochei muito da maneira de vestir, eu zoava muito, eu falava que Deus não era surdo, pra que precisa falar desse jeito, pra que precisa falar tão alto na igreja. E às vezes eu sentava pra conversar com meu pai,
né? Hoje ele não está aqui mais para poder falar sobre isso, mas a gente meio que brincava com isso, entende? Isso é a verdade, isso é a sinceridade. Eu preciso falar isso porque isso aqui vai fazer diferença no outro ponto lá na frente. Então eu questionava muitas coisas daquilo que... Como que é esse negócio de morrer? O que vai acontecer? E eu tava seguindo a minha vida ali meio, sei lá, não pensava muito no pós-morte. Eu achava que eu era boa, né? Que eu com certeza iria pro céu. Eu pensava dessa forma, mas o que eu precisava fazer para ir para lá, eu realmente não buscava entender, não. Eu não tinha uma consciência daquilo que a Bíblia nos mostra como pecado. Então a minha definição de pecado eram coisas bem, sabe, passava longe do que era a realidade. O meu entendimento sobre o pecado, ele era totalmente diferente do que ele é hoje, do que a Bíblia nos mostra sobre o pecado. Então eu achava que era alguém digna de estar indo pro céu. Não entendia um monte de coisa, gente, porque eu era totalmente leiga com relação à palavra. Eu não fui ensinada. E eu ali no meu período adulto, eu era muito diferente do que eu sou hoje, também por fora, né? Eu tinha o cabelo comprido, ele pegava na cintura. Eu usava roupas com decote, muita barriga de fora, roupas curtas. Como eu costumo falar, eu nunca me vesti com aquele short que parece uma calcinha, mas era curto, que seria hoje classificado como piriguete. As roupas acho que até eram, posso até falar que as roupas eram sim, mas a minha conduta mesmo, o jeito que eu era, eu nunca fui essa pessoa pra frente, que sai atirando do lado e tal. As minhas roupas, elas tinham uma pegada bem mais sensual, embora eu nunca fui aquele tipo de pessoa que sai aprontando, fazendo tudo que dá, sabe, na cabeça, não, eu nunca fui. Eu sempre fui um pouco mais reservada. E eu, próxima ali dos meus 18 anos, uma das minhas amigas trabalhava assim na mesma loja, né, que era a loja da mãe dela, e ela sempre colocava louvor do Diante do Trono. E eu amava funk, pagode. Ela também curtia. Ela também não ia muito na igreja naquela época. Muitas vezes na loja ela colocava Diante do Trono. Ela começava, ligava, escutava um tiquinho e já começava a falar, não, tira. Nossa, música chata, não quero. Música de crente, não quero. Aí ela vai lá e tirava. Mas ela também estava curtindo ouvir. E ali, aos pouquinhos, eu também fui começando a gostar de ouvir. E aí eu passei, isso demorou um tempo, tá, gente? Não foi uma coisa do dia pra noite, não. Eu passei, às vezes, pedir pra ela colocar. Coloca aquela música tal, do Diante do Trono. Aí comecei a aprender as letras e gostar. Então eu tava sempre ouvindo o louvor que minha amiga colocava, que começou a mexer comigo, né? Aquelas palavras. Então eu tava num período que eu queria algo mais. Eu sempre tive aquela sensação de um vazio, que estava faltando algo em mim, que eu procurava preencher de algumas formas, mas que nada preenchia. Era uma coisa estranha, sabe? Não era... faltava alguma coisa, não tinha uma felicidade plena nas coisas que eu fazia para tentar preencher aquilo. E nesse período, direto, às vezes à noite eu estava ali na janela, porque era um momento mais solitário, parava para refletir ou para chorar e tal. E eu lembro que eu ficava na janela olhando assim, eu olhava pro céu, sempre gostei muito de olhar pro céu. E eu ficava ali falando na minha mente com Deus, falando, Deus, será que isso existe mesmo? Será que isso realmente é real? Me mostra, me prova que isso é real. Eu falava algumas coisas assim, eu lembro bem, e foram várias vezes que tava tendo sabe, essa questão de estar ouvindo as músicas, elas estarem mexendo comigo, a minha situação e essa vontade de saber se realmente tudo aquilo que eu estava ouvindo aquelas canções, que eu sentia aquela paz, aquela coisa tão gostosa, se realmente condizia com a realidade de um Deus tão tremendo, que era o que aquelas canções falavam pra mim. E aí um dia, a minha amiga, ela me convidou pra ir na igreja com ela, e eu fui, né? E no mesmo dia eu tinha marcado uma outra coisa. Gente, foi tão de Deus que eu esqueci completamente do compromisso que eu tinha. E eu queria muito ir na igreja aquele dia, né? E a igreja que eu fui foi justamente a igreja da Lagoinha, né? E eu fui naquele dia, meu coração tava quebrantado, eu tava chateada com algumas situações que eu tava vivendo. Eu nem sei o que eu queria, sinceramente, falar com vocês. Eu não queria sentir o que eu tava sentindo. Eu queria ser livre daquela coisa ali, daquele coração apertado, daquele vazio, daquela falta de respostas. E aí eu fui. E aí teve o culto normal na Lagoinha. Só que eu sentia, pra você que nunca foi lá, a igreja da Lagoinha, ela é uma igreja muito grande. Ela tem, acho que 3 andares, ela é redonda e tem por dentro dela alguns andares. O centro dela não tem,
mas em volta sim tem. Então a gente consegue ver o culto, independente da parte que você tá ali, você consegue ver o culto todo acontecendo. Mas o centro mesmo é bem alto e não tem esses andares, entendeu? Então você consegue até ter uns telões pequenos, mas mesmo que você esteja, acho que no quarto andar, vai ter um quarto andar por dentro. Mesmo que você esteja no quarto andar, você consegue enxergar o altar. À medida que os andares vão subindo, os bancos ficam um pouco mais inclinados. Então você consegue enxergar lá embaixo. Do chão mesmo até lá em cima do teto é muito alto, é bem grande. E naquele dia eu senti uma presença diferente. É como se tivesse alguém muito grande ali, alguém que preenchia todo aquele espaço. Eu não sabia explicar, mas tinha uma coisa diferente aquele dia. E eu já tinha ido algumas vezes quando era criança, com a minha avó já era evangélica, ela me levava às vezes, eu e meus irmãos e meus primos, mas aquele dia, porque tinha que ser daquela forma, foi totalmente diferente. Então eu nunca tinha sentido essa presença que eu sentia ali, e meu coração estava quebrantado, aquele culto maravilhoso. E aí o pastor fez o que nós chamamos de apelo, né? Eu lembro das palavras que ele disse, a igreja estava cheia aquele dia, que ele perguntou ali quem gostaria. Ele fez o apelo normal, mas a parte que ficou na minha mente foi o que eu gravei, foi o que me chamou a atenção naquele momento, que ele pediu para todo mundo fechar seus olhos e ele foi falando, né? Para quem queria uma vida nova, para quem queria mudar de vida. Falou mais algumas coisas que eu não vou lembrar, mas era tipo isso, que essa pessoa levantasse a mão. Eu achei que ia estar todo mundo com as mãos levantadas, eu estava com o olho fechado, e aí eu levantei as mãos. Quando eu abri o olho, gente, era um aqui, um lá com a mão levantada, o outro lá, não era todo mundo. E aí ele fez, né, o apelo, né, que é o que? É o momento das pessoas entregarem a vida delas para Jesus. Tem um versículo que fala sobre essa confissão, a confessar Jesus como Senhor e Salvador, está em Romanos 10, do 9 ao 10. Então eu não sabia exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento, mas eu sabia que eu queria uma outra vida, eu queria aquilo que ele estava me falando, eu queria sentir de novo aquela presença que tomava aquele lugar, sabe? Aquela sensação que eu estava tendo, eu queria mais daquilo. E aí, beleza, ele falou, o pastor falou, foi o pastor, tenho quase certeza que foi o pastor Márcio mesmo que estava ministrando naquele dia. Ele falou para que as pessoas descessem, e eu não queria descer. Quando ele falou, desce aqui, gente, eu tava lá, acho que foi no quarto andar que eu tava, terceiro quarto. Eu, não. E tinha um rapaz perto da gente, e ele colocou a mão no meu ombro com tanto amor, ele falou, não vai. Mas a forma, ele foi usado por Deus. Me transmitiu uma paz, assim, uma coisa de, uma confiança que eu senti que eu realmente precisava descer. Desci, foi feito o apelo, que a gente repete as orações feitas pelo pastor. Eles encaminharam a gente para uma salinha, onde uma moça pegou os dados, né, que depois eles enviam uma carta, fez uma oração por mim, e aí eu comecei a cair um pouco a ficha. E quando a gente saiu daquela salinha, tava eu e minha amiga, eu falei com ela assim, mas agora eu sou crente? E aí me caiu a ficha, o que se tratava aquilo ali, né? E aí ela falou assim, se você quiser. Eu lembro perfeitamente que eu não falei uma palavra com ela, eu não respondi nada. Mas dentro de mim eu respondi, se for pra sentir tudo que eu tô sentindo aqui, eu quero. E aí eu já fui pra casa totalmente diferente. Essa sensação que eu tinha, que me faltava alguma coisa, ela acabou. Porque o que me faltava era a presença de Deus na minha vida. Deus, ele preencheu esse vazio que faltava. E eu fui pra casa leve, numa paz, uma sensação tão boa. E aí no dia seguinte eu fui falar com a minha mãe, minha tia tava lá em casa também, o que tinha acontecido. Eu lembro que elas falaram, agora você não pode mais beber. A fase que eu tava, gente, eu já tava começando a gostar de beber em casa, sempre teve muitas festinhas, muito churrasco, muita bebida acessível, sempre teve. E eu tava numa fase que eu tava gostando de beber, a ponto de ver uma propaganda na televisão de cerveja e eu querer beber, minha boca cheia de água e eu querer tomar uma cerveja. Eu já tava nesse ponto. Então, com certeza, eu iria ir para esse caminho, né? De estar ali sempre bebendo. E eu tinha muita ligação com música, sempre gostei, separei os meus CDs, dei pra minha tia na época, né? E aí teve o problema das roupas, porque eu realmente também não tinha roupa direito pra ir pra igreja. E aí eu fui tentando, né, adequar um pouco mais aquilo que eu conseguia vestir aí numa igreja. Então, por um tempo, eu cheguei a ir na Lagoinha com ela, com a minha amiga, mas era longe demais pra gente. E de vez em quando eu ia, né, numa igreja que tinha lá no bairro mesmo. Até que pouco depois eu mudei de bairro. Fui para um outro bairro, era uma outra vida, e ali eu me aproximei de pessoas da igreja, né? Eu comecei, minha avó ia numa igreja lá, eu comecei na mesma igreja que minha avó, e lá foi uma bênção para minha vida. Foi onde eu aprendi mais a palavra, porque ela ia numa igreja grande,
eu morava longe, então eu não tinha condições de participar realmente das coisas que estavam acontecendo ali. Mas essa outra igreja, que já era no meu bairro, eu tinha condições de ir na escola bíblica, de participar mais dos cultos, em célula. Teve uma pessoa que foi uma bênção na minha vida, ela me ensinou muito, ela me ajudou muito. Então ali eu comecei a aprender mais da palavra e foi lá que eu batizei. Mas esse processo, ele foi um processo de quebra de tudo aquilo que eu acreditava. E aí ainda entra uma outra questão, que eu contar pro meu pai que eu tinha me tornado justamente o tipo de pessoa que eu debochava com ele. A gente sentava às vezes pra conversar e a gente zoava algumas coisas que a gente via, né, nas pessoas que eram evangélicas. Então meu pai, eu não posso falar que ele não aceitou totalmente. Ele sempre foi muito respeitoso comigo, ele não concordava. Ele achava que eu deveria permanecer na religião que eu comecei a frequentar desde criança. Então ele tinha um pouco, a gente tinha alguns atritos, só que meu pai sempre foi muito educado. Então tinha hora que ele tava falando A, eu tava falando B, mas se você visse a gente conversando, você falava que você estava falando de alguma coisa muito legal. Então a gente sempre teve um tom muito educado, ele sempre foi muito respeitoso comigo, mas ele falava, olha, eu não concordo, eu acho que é assim. Eu falava, pai, mas hoje em dia eu acredito nisso, eu acho que é desse jeito. Então teve um pouco desse atrito, que foi, hoje eu acho até engraçado. Acho que a cabeça dele deve ter dado um... Gente, o que é isso? O que aconteceu com minha filha? De repente, ela mudou tudo, né? A minha forma de me relacionar com Deus era algo muito distante. Eu não me permitia chegar mais perto, porque tinham atitudes que eu deveria ter. Tinham muitas coisas que eu deveria fazer para que eu conseguisse me aproximar mais de Deus. Porque a vontade de Deus é que haja um relacionamento íntimo, né? Entre ele e o homem. Mas ali eu via como uma... Ai, Deus, sabe? Eu sou muito longe. Então, esse processo meu de conversão realmente foi um processo de eu querer conhecer mais da Bíblia, eu me aprofundar mais em entender o porquê do sacrifício de Jesus, do porquê de muitas coisas. As minhas respostas aos meus questionamentos, né? Todos eles eu encontrei na palavra, porque a Bíblia ela é isso, ela é o nosso manual, ela que mostra para o homem aquilo que precisa ser feito para que ele tenha uma vida boa, em paz, que ele desfrute das coisas maravilhosas que Deus fez aqui nessa terra e principalmente depois, quando ele não estiver mais aqui. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que têm buscado a face dele, a presença dele, ter uma intimidade maior com ele. Deus tem coisas tremendas. Mas aí vai do homem realmente buscar conhecer. Então aquele questionamento que eu sempre fazia na janela, perguntando se Deus era real, se ele existia, ele me mostrou que ele era. Estou falando novamente, como eu disse, das minhas experiências. Então eu passei a ter experiências profundas com Deus, experiências de ouvi-lo, experiências de senti-lo, de coisas que eu orava e acontecia, de respostas dele. Gente, é muito, sabe, se eu for pegar para falar, é muita coisa. Eu mudei completamente. A cada dia mais eu tenho coisas para mudar como ser humano, para melhorar, para aprender, para que eu realmente seja da forma que Deus quer que eu seja, né? Então é um processo que a gente vai deixando o Espírito Santo nos tocar, falar, olha, muda nisso, melhora naquilo, se aperfeiçoa mais nisso, me busca mais nisso. Então é um processo que a gente vai melhorando, né? Então, hoje em dia eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu já fui. Realmente Deus nos faz uma nova criatura. Eu lembro e conto coisas que eu falo assim, gente, parece que não era eu. Era muito diferente do que eu sou hoje. Então eu realmente passei por todo um processo de conhecer muito mais Deus. Ainda tenho muito mais que conhecer, muito mais sempre, né? Que buscar me aproximar cada vez mais dele. Mas assim, é meu paizinho maravilhoso, que eu amo, meu Deus. Ele é lindo demais. Jesus, que é o meu irmão mais velho, que cuida de mim, o Espírito Santo, que me dá discernimento, que fala comigo, né, que me leva ao arrependimento, a adorar, a buscar a presença de Deus. Então aquela pessoa que debochava dos outros, né, na igreja, dos evangélicos, por orar alto, virei esse tipo de pessoa, gente, virei. Só saia, cabelo não precisa nem falar, né, meu cabelo sempre geralmente tá assim mais curto mesmo,
Mas saia é uma coisa que eu não gosto, eu uso muito calça. Onde eu vou, eu sei que eu não estou só, que Deus é comigo. Essa sensação de solidão também, ela acabou, porque eu sempre estou conversando com Deus. Onde eu vou, ai Deus, eu vi isso, eu não concordo com aquilo. Ai Senhor, me dá paciência para tal coisa. É uma outra vida completamente diferente, fora muitas experiências que eu tive, que eu não posso nem falar aqui, que não tem nem como explicar. Coisas sobrenaturais que eu antigamente eu ia falar assim, não é possível. Se alguém me contasse as coisas que eu já experimentei, talvez eu ia falar, não é possível. Assim como eu também duvidava no início da minha conversão. Deus falou? Como assim? Até eu passar pelas experiências, né? Porque à medida que eu buscava, eu também recebia experiências novas, desfrutava de coisas assim, totalmente diferentes. Então eu tive muitas experiências espirituais, experiências sobrenaturais. Eu fico muito feliz que Deus me proporcionou isso. Conhecer ele mais e aprender mais sobre ele, né? Ele quer se revelar, mas em mim também foi gerado esse desejo de buscá-lo mais. Eu sei que isso nem vem de mim, é o próprio Espírito Santo que habita em mim, que faz com que eu me aproxime mais de Deus, que me leva ao arrependimento, que me leva a adorar, que me leva a ter sede de conhecer cada dia mais Deus. Até essa obra realmente é o Senhor que faz em nós. Gente, aqui tá um calor, que misericórdia, tá muito quente. Então é isso, eu queria compartilhar isso com vocês. E talvez se você tá num processo parecido com o meu, que você se jogue, que você busque experiências novas com Deus. Sai do raso. É uma coisa que eu sempre costumo falar, sabe? Talvez o seu lugar não é um lugar de banco, de ficar ali só assistindo as coisas acontecerem. Talvez Deus quer te usar, quer que você seja um instrumento na mão dele para alcançar outras vidas. Então que você se disponibilize para isso, né? E você não vai perder nada, muito pelo contrário, você só ganha conhecer o Deus Todo-Poderoso, conhecer mais da palavra dele, ser guiado por ele, e Deus vai te conduzir a experiências incríveis. Ele quer que nós sejamos amigos dele, ele nos chama para esse lugar de intimidade, onde muitas coisas antes de acontecer o Senhor nos revela, onde ele nos direciona, onde ele fala, olha, não faça isso, não vá por aqui. Então minha vida passou a ser muito mais feliz, gente, sinceramente. Então é isso, gente, eu queria compartilhar com vocês. Tem pessoas que passam por um processo de conversão, que tem uma longa história para contar, de coisas que acontecem ali, que às vezes se converteram em meio a um problema de saúde, algum problema dentro de casa. E comigo não, foi um processo bem tranquilo, né, eu posso dizer assim, em que eu tinha uma sede e que o Senhor veio e saciou ela, né? Mas é isso, tem pessoas que têm histórias bem mais cheias de detalhes, mais complexas para poder contar sobre conversão. Mas todas elas, tanto a minha, que foi mais simples, quanto essas pessoas, todos esses processos são grandiosos. Porque são de pessoas se rendendo a Cristo, são de pessoas deixando com que Ele guie, com que a vida seja transformada. E é claro que dentro desse processo, muitas vezes, às vezes a gente vai errar, vai fazer coisas que a gente sabe que não deveria fazer. Não estou falando de perfeição, porque perfeito mesmo é só Deus. Mas dentro desse processo, às vezes a gente erra, às vezes faz coisas que a gente também fica chateado, nossa, não devia ter feito isso. Mas nós temos, né, uma carne, que muitas vezes, quando a gente não vigia, a gente deixa ela falar mais alto que o Espírito. Mas é isso, é um processo em que a gente se permite, né, com que Deus vá nos lapidando, nos mostrando, nos moldando a cada dia mais. Então esse é o vídeo de hoje. Eu queria falar tanta coisa, eu acho que eu não falei tudo que eu queria falar. Eu tô falando aqui, mas eu tô preocupada com o tempo. Eu não queria ficar com um vídeo muito longo, sabe? Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Então se você quiser deixar um comentário, fique à vontade, lembrando de manter um respeito nos comentários. Eu acho que, como eu falei, eu contei pra vocês a minha experiência, sem desmerecer a experiência de ninguém, a religião de ninguém, nada. Eu contei pra vocês aquilo que eu vivi. Então, se você for comentar, comente também com respeito, com carinho, né? Tem pessoas que vão estar lendo aqui. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Tem vários assuntos variados aí. Se inscreva, tá bom? Não esquece de deixar sua curtida, seu comentário. E até o próximo vídeo, gente. Ó, beijo pra vocês. Tchau!